tá? Não é que ele tá aqui? Tá. Não é que Diego Amorim tá na área, mas será que tem resumo musical? O Conexão Brasília, que nesses dias foi o Conexão Flórida, continua. Ó. Diego Amorim continua nos Estados Unidos, semana que vem já está de volta aqui ao nosso Brasil. E hoje ele fala sobre as estratégias de comunicação dos políticos baseadas em falácias. Diego. Olá, Michele, olá, Nonato, olá você que nos acompanha pelo jornalismo da Nova Brasil FM. Hoje é sexta-feira, não tem jeito, vai ter sim resumo musical da semana. Olha, antes da gente começar o nosso resumo, queria dizer que hoje é meu último dia aqui nos Estados Unidos, depois de 2 semanas participando de um programa de imersão a convite da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, aqui na Universidade do Sul da Flórida, na cidade de Tampa, junto com outros 14 jornalistas do Brasil inteiro, de diversos veículos de comunicação. E nestas 2 semanas a gente estudou de manhã e de tarde, foi um batidão aqui, sobre jornalismo e democracia. Sempre aulas com professores doutores aqui da Universidade do Sul da Flórida e com discussões bastante pertinentes sobre os cenários políticos aqui dos Estados Unidos e aí do Brasil, inclusive fazendo essas comparações. Eu partilho com vocês, Michele, Nonato e você ouvinte da Nova Brasil FM, que um dos assuntos que mais me chamou a atenção aqui nestas 2 semanas de imersão nos Estados Unidos e que eu faço questão de partilhar com vocês, foi uma disciplina que a gente teve, uma aula que nós tivemos sobre as falácias da comunicação. Cada vez mais a política está se utilizando de falácias, de técnicas, de estratégias de comunicação potencializadas, claro, por essa revolução da comunicação, pelas redes sociais, para atingir os seus objetivos, sejam eles bons ou ruins, negativos ou positivos. Algumas dessas falácias a gente consegue identificar facilmente, não somente aqui na realidade política americana, mas também aí no Brasil. Uma delas é a tática do medo. Muitos populistas usam essa tática, a tática de colocar medo no eleitorado, de dizer, olha, se meu adversário ganhar, vai acontecer isso, se meu adversário ganhar, o Brasil vai virar isso, vai virar aquilo, e aí você vai usando isso estrategicamente, intencionalmente, para provocar medo, e a partir do medo, da vulnerabilidade desse eleitor, você conquistá-lo. Tem uma outra falácia, que é a falácia da falsa autoridade. É aquele político que se coloca no lugar de autoridade, porque ele de fato é, e porque ele é uma autoridade, ele tem quase uma convicção absoluta de que tudo que ele fala vai ser levado em conta, mesmo que o que ele fale seja uma mentira, seja um crime, seja uma manipulação, mas ele se coloca ali como essa pessoa de autoridade. E aí, para essa falácia da falsa autoridade, já que nós estamos na sexta-feira, resumo musical da semana, eu me lembrei daquela música que, claro, ficou clássica na voz de Roberto Carlos e depois tanta gente regravou, mas que diz assim: meu bem, você tem que acreditar em mim, ninguém pode destruir assim um grande amor. E ainda continua, né? Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. E muitas vezes esse político populista se coloca nesse lugar, né? Olha só, você sabe quem está falando aqui? Sou eu, olha, o Diego Amorim, né? Que tenho essa autoridade. Então, muitas vezes eles se utilizam com essa técnica, com essa falácia e estratégia da falsa autoridade, para que, olha, se o Bolsonaro está dizendo que a vacina não funciona, então não funciona. Se o Lula está dizendo que tal coisa está acontecendo, então está acontecendo. Porque se está saindo da boca de uma autoridade, automaticamente isso precisa ser levado em conta, e a gente sabe que não necessariamente é assim. Tem uma outra técnica, uma outra falácia que caminha junto com essa da falsa autoridade, que é a falácia do dogma. Muitas vezes nós conhecemos esse termo do ponto de vista religioso, né? Aquelas verdades absolutas, mas isso na política funciona muito bem, né? Todo petista é corrupto, todo bolsonarista é desse jeito, e a gente vai criando estereótipos, mais do que estereótipos, a gente vai enraizando
verdades absolutas, como se fossem realmente dogmas, situações completamente imutáveis. E isso favorece o populismo, isso favorece a polarização tóxica. Nessa mesma linha, eu me lembrei de uma outra música, também de Roberto Carlos. Roberto Carlos está na minha cabeça aqui pelos Estados Unidos, viu? Que diz o seguinte, vocês se recordam dessa, né? Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora. É quando o político fala, olha, eu sou o dono da verdade, né? Eu tenho aqui a verdade nas minhas mãos sobre o que fazer para salvar a política brasileira das mãos desses adversários sempre cruéis, mais do que adversários, inimigos que precisam ser aniquilados. É esse o raciocínio muitas vezes e quase sempre empregado por candidatos populistas que se utilizam de falácias como técnicas de comunicação. Aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil e em qualquer parte do mundo. Tem uma outra falácia, Michele Nonato, você que está acompanhando agora o jornalismo da Nova Brasil FM, que é uma falácia que ela diz o seguinte, olha, sempre que alguém me atacar ou me criticar aqui na minha posição política, eu vou revidar fazendo sabe o quê? Jogando para o adversário, jogando para a pessoa. Então, e o Bolsonaro que tem a rachadinha e não sei o quê? E aí a pessoa responde, e o Lula que tem o petrolão e o mensalão? Aí volta, e os filhos do Bolsonaro que nunca trabalharam na vida? Aí a pessoa rebate, e os filhos do Lula que enriqueceram? E aí você vai num debate em que você não fala do conteúdo, você não aprofunda nada, você apenas joga para o outro, você apenas fica nesse bate-bola, nesse passa ou repassa. Para essa falácia que nós conhecemos muito bem na política nacional brasileira, eu me lembrei daquela música de Leandro e Leonardo lá de trás que dizia assim, né? Pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chora por mim. E a gente tem essa dificuldade de fazer, olha, vamos falar agora sobre o quê? O que a gente está falando? A gente está falando do Bolsonaro? A gente está falando do Lula? A gente está falando da criminalidade no Brasil? A gente está falando do Centrão? Mas é sempre essa dualidade que a gente conhece muito bem. Tem uma outra falácia muito interessante dentro dessa lista de estratégias de comunicação que são usadas muitas e muitas vezes para manipular dentro desse discurso e dessa narrativa populista, que é levar sempre tudo para o pessoal. Então, se o Bolsonaro disse alguma coisa, ou se o Lula disse alguma coisa, ou se o Arthur Lira disse alguma coisa, a avaliação que se faz, o senso comum já é o seguinte, olha, se essa pessoa está falando isso, então eu não quero nem ouvir. Não quero nem saber qual é o conteúdo. Muitas vezes eu até vou concordar com esse conteúdo. Eu até muitas vezes aplaudiria, daria aplausos para esse conteúdo, mas já que está vindo da boca dessa pessoa, eu não quero nem saber. Uma outra falácia, essa é muito conhecida no Brasil, é o efeito manada, é aquilo que a gente conhece como Maria vai com as outras, que isso cresceu muito aí com a popularização das redes sociais, com essa questão de WhatsApp. Muita gente nem sabe do que está falando sobre política, né? Mas se está todo mundo pensando de uma forma, a pessoa, então eu também acho que é desse jeito. E aí a gente não se aprofunda, não estuda, não se dedica a entender, e muitas vezes na própria imprensa isso acontece, né, Michele Nonato? A gente precisa fazer essa autocrítica também, mas porque está todo mundo num caminho, a gente vai por esse caminho também. Já que a gente está quase chegando no carnaval, eu me lembrei para essa falácia do efeito manada, daquela música clássica do axé baiano lá da nossa querida Bahia, que é eu vou atrás do trio elétrico, vou, né? Se tem um trio elétrico e tem uma multidão indo, eu vou atrás também. Ou então uma mais antiga do molejo, você vai ouvir molejo aqui na Nova Brasil, que é diga onde você vai que eu vou varrendo, diga onde você vai que eu vou varrendo. Essa também fez muito sucesso. Ou uma outra de Zeca Pagodinho, mais recente aí, que canta deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tudo isso para cantarolar aqui essa falácia do efeito manada, que é muito usada também do ponto de vista estratégico por marqueteiros, por coordenadores de campanha, que sabem que existe esse instinto no eleitor de seguir a massa,
de seguir a maioria das pessoas, digamos assim. E todas essas falácias, para a gente concluir o nosso resumo musical da semana, nesta sexta-feira, nessa conexão Brasília-Flórida, todas essas falácias, se mal usadas, e geralmente elas são mal usadas, sempre com um viés, sempre com um objetivo de busca pelo poder ou de manutenção do poder, tudo isso é muito ruim para a democracia. Tudo isso é muito ruim para a nossa construção de uma política madura, em que a gente tenha debates realmente aprofundados, ou que mesmo que não sejam aprofundados, mas debates em que a gente consiga ouvir o outro lado, tentar compreender o outro lado, mesmo quando a gente não concorde. Mas o que a gente vê, infelizmente, nos últimos anos é um crescimento muito grande da chamada polarização tóxica, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, em várias partes do mundo. Isso é uma tendência mundial mesmo e, de novo, potencializada por essa revolução da comunicação que são as redes sociais. Ontem a Michelle fez o desafio para eu tentar cantar alguma coisa em inglês, viu? Eu não vou fazer isso com o ouvido dos nossos ouvintes na manhã dessa sexta-feira, mas eu vou pedir para subirem o som aí de um clássico de Bob Marley, que a tradução diz o seguinte, ó: um amor, um coração, vamos juntos para a gente se sentir um pouco melhor e tudo vai ficar bem, algo nessa linha a tradução. Eu vou só começar a cantar e aí eu devolvo para vocês aí, viu, Michelle, Nonato, ouvintes da Nova Brasil FM, e até segunda-feira aí no Brasil. É mais ou menos assim, ó: one love, one heart, let's get together and feel alright. Mais ou menos assim, o reggae de Bob Marley. Eu volto com vocês, Michelle Nonato, até segunda-feira.